Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo, cumprimentando a nossa comunidade Paz e Bem, a comunidade da Pós-TV 247, do canal do Sejus, e todos aqueles que nos acompanham zapeando por aí, de repente pararam nesse programa. Eu sou a Carla Pavão e hoje nós estamos aqui com a Ângela Moraes, porque nós estamos estudando a Revista Espírita, eu vou pegar aqui minha cola do tema, de 1858, do mês de agosto, e hoje nós vamos falar sobre a caridade pelo Espírito de São Vicente de Paulo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Carla? Um prazer novamente estar aqui com vocês. Legal, então vamos começar esse papo aí, falar caridade, Vamos lá. né? A caridade, isso. A caridade é um tema muito recorrente dentro do Espiritismo. E há aquele velho slogan lá, todo mundo conhece, né, que fora da caridade não há salvação, que é quase um lema, né, uma regra que nós temos ali em O Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente na Revista Espírita de agosto, esse momento que a gente está estudando aqui, há lá uma mensagem completa de Vicente de Paula, que é esse espírito católico que escreveu a página denominada A Beneficência. Se a gente for observar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma mensagem, o item 12, se não me engano, que é uma psicografia dele, em que ele fala sobre a beneficência. Só que aqui na Revista Espírita, ele vai trazer um texto um pouco mais longo, porque no Evangelho está meio que editado. Então, ali traz um texto um pouco mais longo de Vicente de Paula, e, além disso, há uma entrevista com esse espírito no finalzinho, né, do capítulo. Então, só para a gente lembrar, Vicente de Paula ele viveu ali na Idade Média, no finalzinho de 1500, início ali de 1600. Ele participou da Contra-Reforma, né, ou Reforma Católica, que foi posterior, né, à Reforma Protestante. E ele assim tinha atribuições, inclusive dadas por parte da rainha de França, lá da França, para auxiliar hospitais e auxiliar crianças, né, pobres em orfanatos. Então, ele foi conhecido dentro da Igreja Católica pela sua bondade e pela sua assistência muito pungente, né, constante em relação aos mais necessitados. E ficou conhecido também aí como o pai dos pobres. Os que são católicos vão, evidentemente, reconhecer esse grande espírito aí, porque ele, inclusive, foi canonizado, né, um tempo depois, se não me engano, 1737, houve a canonização dele. E ele né, também esteve presente durante a codificação do Espiritismo. E é ele que é o principal responsável por trazer para nós esse entendimento espírita sobre o que é caridade. Tá? Muita gente pensa em caridade lembrando apenas da esmola, né, da transferência, né, da doação de um bem material, né, de quem tem para quem não tem. Mas aqui a gente vai perceber que ele traz uma visão um pouco mais abrangente do que vem a ser caridade. Tá? Então, eu recomendo que vocês leiam então, essa mensagem que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo e aqui também na Revista Espírita de forma um pouco mais ampliada. Mas a gente vai comentar, né, eu preferi a gente fazer um recorte desse capítulo em relação às 9 perguntas que estão ali naquele diálogo, né, entre Kardec e esse espírito Vicente de Paula, ou para a igreja, né, São Vicente de Paula. Então, Kardec, logo de início, né, na primeira pergunta que ele faz para o espírito, ele vai dizer que há 2 entendimentos, né, sobre o que vem a ser caridade. A esmola, que é o entendimento mais comum, e o amor ao semelhante. Em relação a essa consideração, então, Vicente vai dizer, né, que estender a mão sem questionar, né, é muito importante e que, de fato, esse segundo ponto realmente amplia, né, o conceito de caridade. Então, Kardec, depois, né, vamos dizer assim, de ampliar, né, com a autorização e com a aquiescência, né, e na visão de Vicente de Paulo, esse conceito de caridade, ele vai dizer, mas e se a gente dá sem discernimento? Que é uma preocupação, inclusive, hoje em dia, que muitas pessoas têm. Eu estou parada no sinaleiro, vem alguém e me pede um dinheiro, mas eu não conheço aquela pessoa, né? Não sei se realmente ele está precisando. Às vezes a gente fica muito nesse tipo de dúvida, né?
Mas aí o que ele vai dizer? Eu achei muito interessante essa segunda questão, porque ele vai dar muita ênfase à caridade como oferta de trabalho. E que não é para a gente se preocupar muito se às vezes a pessoa não precisa, né? E se a gente não tem esse conhecimento, porque as contas, né? Ele vai ajustar com Deus depois, né? Ou com a vida depois. Mas essa questão de você dar o trabalho, eu acho que nos faz refletir bastante hoje em dia a importância que é o trabalho para a dignidade humana. E aí você fala assim, mas eu não sou um grande empresário, eu não tenho como ofertar vagas de emprego para muita gente. Aí a gente poderia até pensar, nesse sentido, você ofertar o trabalho seria restrito a poucas pessoas, né, que teriam condições dessa empregabilidade aí que Vicente está chamando talvez a atenção. Mas é importante lembrar que a gente também tem responsabilidade inclusive nas políticas públicas, né, de apoio a políticas públicas em relação ao trabalho. E isso aí é legal, porque quando você pensa no outro, né, você também está pensando o quê? No combate ao desemprego, né, a gente também pode pensar, né, nas garantias trabalhistas, na proteção ao emprego, na segurança salarial, né, na qualificação dessas pessoas, na educação. E tudo isso só é feito se a gente conseguir implantar, né, visões que sejam mais humanas dentro da nossa sociedade, o próprio Estado assumindo também, né, a sua responsabilidade nesse aspecto. Então, a gente, enquanto cidadão, podemos sim pôr em prática isso que Vicente de Paula fala a respeito da dignidade pelo trabalho, né? Não apenas ofertar a esmola. Mas, para isso, se a gente não for um grande empresário, se não for uma saída, né, individual, a gente pode muito bem contribuir fazendo com que a gente tenha uma sociedade que seja mais justa nesse sentido. Tá? Depois, né, Kardec também interpela sobre esses, né, dois tipos de necessitados. E aí, às vezes, a gente fica no dilema, mas aquela ONG está precisando, aquele fulano está precisando, às vezes o espírito, ou quem gosta de ajudar de uma maneira geral, fica na dúvida, né, já que tem, às vezes, poucos recursos, a quem ajudar. Então, ele fala assim, quem está sofrendo mais? Então, a nossa avaliação vai ser daquele que precisa mais, né, embora muitos estejam precisando. Kardec também fala aqui daquele que ele chama de benfeitores de ocasião. O que é o benfeitor de ocasião? Eu me lembrei muito dos políticos, né, quando eu vi isso aqui. Às vezes a gente chega com uma grande solução, né, faz todo um marketing em volta daquilo, mas aquilo é um gesto, às vezes, muito pontual, né, não muda muito, às vezes, uma estrutura, uma condição de uma determinada comunidade, e às vezes as pessoas fazem aquilo só para aparecer. E mesmo que não seja um político, às vezes a gente mesmo coloca lá na rede social, né, que fez essa doação, fez aquela, meramente, não é nem para incentivar os outros, às vezes o objetivo ali realmente é de se engrandecer, né, de mostrar a mão, né, a direita e a esquerda, né, que deu, vamos dizer assim, que fez aquele gesto de caridade. Isso, dentro do espiritismo, é muito criticado, porque ali a pessoa já recebeu o seu galardão, né? Ou seja, quando você faz a caridade meramente por ostentação, né, para se tornar bem na foto, vamos dizer assim, aquilo não tem importância, porque o sentimento que está por trás daquilo ali não é o sentimento de amor, o sentimento, né, de compaixão, né, e de empatia com aquela pessoa. E aí Kardec, né, numa outra pergunta, fala de uma concepção também mais abrangente, que é a indulgência para com as fraquezas humanas. Essa talvez seja, Carla, a mais difícil, né, que a gente tenha mais dificuldade. Porque, por exemplo, é o tal do amar os vossos inimigos, né, aquele que não nos querem bem, uma pessoa que pratica atos que a gente condena. Então, é muito difícil a gente chegar nessa indulgência, no sentido de perdoar, né? Não que a gente deva ser conivente com essas faltas, até porque a gente também faz, né? Pratica ainda muito ato que não vamos dizer assim, os mais adoráveis.
mas esse esforço cotidiano que nós temos que fazer com aqueles que ainda não superaram, né, determinadas deficiências, determinados problemas, que estão ainda num caminho aí de luta interna, que às vezes magoa, né, a gente ou magoa um outro, e é difícil realmente a gente fazer essa caridade da indulgência, né, do perdão das faltas alheias. Mas Vicente de Paula, né, ele vai dizer aqui, ó, assim Jesus o fez, né? Se realmente Jesus é o nosso modelo e guia, então é um esforço que devemos empreender em relação, né, a essas situações que podem ser, às vezes, desconfortáveis e difíceis. E, por fim, Kardec, né, vai dizer, caridade só com quem pensa diferente, né? Ou com quem pensa, né, igual a gente. Aí ele falou, né, o Vicente vai responder, não, isso é espírito de seita. Eu gostei muito dessa última aqui, né, o espírito de seita, porque diz muito sobre a polarização que a gente está vivendo no Brasil. A gente ficar nos nossos guetos, né, fazendo um discurso só para quem a gente tem aplauso nas nossas bolhas, e a gente não sai, né, disso em direção a uma compreensão maior do outro, né, em direção a um reconhecimento do outro. E aqui vai, né, um puxão de orelha para a gente. Como é que a gente supera, né, essa polarização? Como é que a gente consegue sair da nossa bolha e tentar compreender o outro, tentar ver as razões do outro e tentar ser um pouco mais, né, ter bom senso, ter aquele espírito mesmo assim de reflexão para saber aquilo que eu estou pregando é verdadeiro, né? Aquilo que eu estou defendendo de fato tem coerência com os ensinos cristãos, né? Com a ética cristã. Então a gente tem que fazer um esforço, né, de ir na direção do outro e principalmente ir na direção do outro que pensa diferente. Então, para concluir isso que está na Revista Espírita, a gente pode dizer o seguinte, né? Que caridade é amor em ação. Por isso que é um conceito abrangente, não é só esmola. Qualquer ato de amor que você faz em direção ao outro, que não é só o seu amigo, mas, né, também o seu inimigo, com as devidas proporções, porque também não somos aí perfeitos. Então, esse amor em ação é, de fato, caridade. E é isso que nos salva. Salva não no sentido de garantir um lugarzinho no céu. Salva em relação à nossa paz de consciência, em relação, né, a esse sentimento interno de estar, de fato, sintonizado com a lei divina. Então, caridade, para além dos recursos materiais, implica perdão, implica tolerância, implica beneficência, implica indulgência. Então, ela deve ser extensiva a todos, não adianta a gente só fazer o bem para o nosso gueto, né? Fazer o bem só para a nossa classe social, só para quem é espírita, só para quem é católico, né? Só para quem tem determinada ideologia, não. O espírito ele tem que ser coletivo, o desejo pelo bem, a ação dentro do bem, ela deve ser extensiva a todos. Tá? E aí, mais uma vez, né, nos preocuparmos com as questões sociais de uma maneira geral, para que a caridade não seja apenas uma questão de tirar o peso da consciência, né? Uma obrigação que você faz, um dever que você cumpre, porque está escrito lá que você precisa ser caridoso. É muito mais profundo, a gente tem que avaliar, de fato, os sentimentos que estão por trás e investir em políticas sociais que cada vez mais façam com que o homem dependa menos da esmola, né? E que ele tenha um trabalho digno, e que ele possa garantir a sua sobrevivência através desse trabalho que Vicente de Paulo falou, né? Como sendo muito importante para o homem. Então, esse negócio, né, de você não só dar o peixe, né, mas ensinar a pescar, a gente precisa também ter a vara, né? A gente precisa ter lá um insumo, a minhoquinha para poder pescar o peixe. Senão a pessoa numa condição muito ruim do ponto de vista material, ela não consegue sair daquela situação. Então, se ela não tiver qualificação, se ela não tiver educação, se ela não tiver oportunidades,
ela não consegue desenvolver esse potencial. E aí está a grande caridade do ponto de vista, né, bem abrangente e que vai atingir a todos, né, e não apenas aquele gesto individual, aquele que vai receber um benefício apenas por meio do nosso empreendimento individual. Então, fica aí a dica, né, Carla? É isso. No Sejus a gente tem muito substituído a palavra caridade por justiça social, né? Para que as pessoas possam... Que é um bom nome, é importante, né? Uhum. Para que as pessoas possam entender que não adianta nada ir lá dar a sopa e depois apertar 17, viu, gente? Então, vamos falar claramente. Aí, vocês estão vendo tudo que está matando esse governo, né? Então, assim, o desgoverno. Então, assim, precisa ter um pouquinho de né, reflexão, de pensamento crítico, né? Que esse discurso, então, de de ensinar a pescar, então, você sempre ouve das pessoas que nunca pescaram nada e nem tiveram que correr atrás de uma vara, né, para pescar. Então, assim, é o que você mais ouve, a pessoa nascida com todos os privilégios, repetindo isso, sem olhar para aquele que está numa situação ali que não tem para onde correr. Você pode dar tudo para ele que não tem como correr. Então, essas coisas que a gente tem que olhar muito do alto de todos os nossos privilégios, né? E o meio espírita, a gente sabe, segundo a pesquisa lá do IBGE que foi feita, que é um meio que tem alta capacitação intelectual, que tem, enfim, vem de classe média, média alta. Então, é muito fácil reproduzir esse discurso sem olhar ao redor, né? Sem realmente enxergar o outro, né? Essa coisa do ver através, ter uma visão de fora, não só uma visão de dentro. Exatamente, é a visão social e não só individual, né, Carla? Legal. Então, gente, para vocês, lembrando o seguinte, que a Ângela está aí como produtora, eu não sei se é bem esse o termo, se não fosse, me corrige, de um programa que é Ciência na Religião, que nós estamos transmitindo aqui uma vez ao mês, às terças-feiras, 17 horas, no canal. Se vocês puderem, acompanhem. Se não puderem, neste dia, neste horário, deem uma olhada lá na playlist, que tem muita gente legal. Não vou lembrar todos os nomes, mas eu sei que tem o Reginaldo, enfim, tem muita gente legal. Vou dar aí a palavra para a Ângela falar um pouquinho e se despedir disso. Assim, a gente até agradece o Paz e Bem, né, pela oportunidade de poder hospedar esses vídeos aí no canal. É uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás, né, de cientistas da religião. Então, pessoas que estão na universidade pesquisando religião, né, o fenômeno religioso, os próprios adeptos, né, enquanto aí comunidade, grupo social. Então, são essas pessoas que a gente traz para um bate-papo, para ver a opinião deles, né? Então, nós já fizemos sobre intolerância religiosa, sobre política, sobre a mulher na religião, e aí nós vamos trazer agora, né, nesses próximos dias também, espiritualidade sem religião. Então, para a gente ver, né, no campo científico, como é que esses temas estão sendo tratados e pesquisados. E é isso, Kali, obrigada pela oportunidade. Tá bom, então, para vocês que nos viram, obrigada, um beijo grande e paz e bem, gente. Paz e bem.